Olá, pessoal. Aqui quem fala é Teacher Daniel Lobo do Wolf Course English, da Escola de Inglês Wolf Course English. Então, vejam só, meus queridos, a gente vai falar hoje sobre um negócio bem interessante, rápido, tá? Para todo mundo entender e eu espero que ajude a todos. Que é com relação a, veja, rotina de estudos. Rotina de estudos. Por quê? Por que nós vamos falar de rotina de estudos? Por que, professor? Por que nós temos que falar sobre isso? Cadê as regras? Cadê a gramática? Cadê as traduções? Vejam, com relação a essa questão da gente se colocar para aprender um novo idioma, especificamente o inglês, que é, sem dúvida, na realidade hoje do nosso país, é o idioma que você mais precisa, de fato, dominar. Já chegou num ponto onde não é mais luxo, você realmente tem que dominar o inglês. O ponto é que é o seguinte, a gente tem aí, vamos supor que a gente tenha média, menos de 5% do povo brasileiro. Claro que a gente está falando daquelas pessoas que potencialmente podem trabalhar. Mas em média, né, pagadores de impostos, etc. Menos de 5% de pessoas, vejam, que tem algum nível de inglês. Algum nível de inglês. Não é que são fluentes ou são avançados, mas que tem algum nível de inglês. Então, a gente tem aí quase 5%. Desses 5%, a gente vai ter metade com um bom nível de inglês, de bom para cima, tá? De bom para fluente e assim diante. Dessa metade de pessoas que têm pouco inglês um pouco melhor, a gente vai ter aproximadamente aí metade desta metade de pessoas que realmente são fluentes no inglês. É muita gente. O problema é que é o seguinte, em comparação à quantidade de demanda que existe para mão de obra de pessoas qualificadas com bom inglês em diversos campos, industrial, comércio, prestação de serviço, etc. A demanda é muito grande, precisa-se de muita gente com bom inglês, com inglês avançado, ou até mesmo com inglês fluente, tem muita oferta no mercado, só que não tem gente qualificada, não tem suficiente, ou pelo menos não tem o bastante. Então a gente pensa o seguinte, mas cursos de inglês, né, só que na minha cidade, que não é uma cidade tão grande, uma cidade com aproximadamente pouco mais de 1 milhão de habitantes, eu tenho uma avenida bem movimentada, eu tenho quase 7 cursos de inglês enfileirados. Mesma avenida, cursos grandes, cursos de marca, franquias e tal, e os cursos não estão vazios, certo? Então, cursos pela internet, vídeos na internet, ou seja, você tem um material muito vasto, uma quantidade imensa de formas de você oferecer o ensino de inglês para um monte de gente. E tem um monte de gente interessada em fazer, e tem um monte de gente estudando. O resultado disso é que não condiz tanto, ou seja, não tem tanta gente assim dominando o inglês. Tá? Então, a gente pode refletir. O que acontece? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Com relação, primeiro, à questão do que dificulta a vida. Aliás, vamos falar logo um pouco de rotina de estudos, porque assim, eu já trago uma solução, né? Então, a gente já fala de uma solução para uma coisa que acontece e que atrapalha muita gente, porque eu lido com isso todo dia, né? Alunos que chegam para mim e falam, poxa, professor, não estou aprendendo, estou com dificuldade, ou não consigo aprender, ou não sei se vai dar certo, uma série de coisas. Vai elencar com o que a gente vai falar logo em seguida. Vamos falar então de rotina de estudos. A questão da rotina de estudos, ela é mais fácil do que parece, tá? Essa é uma das boas notícias que eu tenho para trazer. Ela é mais fácil do que parece. Vou explicar por quê. O inglês, ele é o seguinte. Pensa comigo, por que você fala português? Raciocina aí. A gente fala português, entre outras razões, mas a gente fala português porque a gente convive com o português, desde muito pequeno, certo? Então você ouve desde a barriga da sua mãe, seu pai, sua avó, seu tio, nasceu, imediatamente já tinha lá o médico, as enfermeiras, todo mundo falando português. Aí você começa a enxergar melhor, desde muito pequenininho você já vê coisas em português. Na televisão você vê coisas em português. Na música você vê coisas em português. Propaganda, caixa de remédio, revista, no brinquedo que sua mãe lhe dá. Todo mundo ao seu redor também fala aquele negócio. Você vai crescendo, o que vai acontecendo? Você vai falando as primeiras palavras em português.
as pessoas que vão estar próximo de você vão ouvir aquilo, vão lhe ensinar outras palavras, ou seja, o que isso quer dizer? A grosso modo, depois que você tem 10 anos de idade, você tem simplesmente 10 anos de prática no idioma português. Todo santo dia. Por horas e horas e horas. Por quê? Porque você convive com o idioma. Aquela informação está ao seu redor o tempo inteiro. Então, desde muito cedo você domina aquilo, certo? Desde muito cedo você domina aquilo, tá? Imagina, óbvio, se você dispusesse do mesmo tempo, da mesma liberdade para fazer isso com o inglês, é claro que você aprenderia tal qual. Tanto é que quem é criança e nasce tendo o inglês como idioma nativo também vai desenvolver da mesma forma, vai desempenhar o mesmo papel, vai falar o inglês muito bem. Em pouco tempo de vida já vai dominar aquela informação. Então a gente consegue chegar numa conclusão. Você precisa se cercar da informação. O que o inglês é, como todo idioma? Nada mais é do que um arcabouço de muitas informações, regras, sons, certo? De você expressar as coisas. Então, se você tem um conjunto de coisas que é imenso, que você tem que armazenar tudo aquilo, quanto mais você conviver com aquilo, quanto mais você repetir aquilo, melhor você vai memorizar. E vai chegar um ponto onde você vai dominar aquilo, porque você vai fazer aquilo o tempo inteiro, por muitas horas, por muitos dias, repetidamente. Beleza. Quando eu falo isso para muitos alunos, ou em situações de treinamento, situações com empresas, etc., a dúvida que vem imediatamente é o seguinte: poxa, professor, então a gente não vai aprender inglês nunca. Eu moro aqui, moro no interior do estado, ou na minha cidade não tem tantas escolas, ou eu trabalho muito, não tenho tempo, não vou aprender inglês nunca. Aí reside um dos primeiros mitos que a gente tem que derrubar com relação à questão do aprendizado de inglês e rotina. Não é verdade que você não é capaz de aprender inglês se você morar fora de um país que o inglês é a língua nativa. Ou seja, professor, só vou aprender inglês se eu morar nos Estados Unidos, só vou aprender inglês se eu for para a Europa, se eu for... Isso não é verdade. Absolutamente não é verdade. Vamos logo tirar isso do caminho. Não é verdade. Por quê? Veja. Se eu estou falando que você precisa se cercar da informação, repetir muito aquilo, armazenar muita coisa, não tem nada a ver onde você mora. Absolutamente nada a ver. Aonde você mora facilita o seu trabalho. Porque vai vir aquela informação independente da sua vontade. Você vai ouvir aquilo de todo jeito. Mas aí tem um detalhe que é o seguinte: se você não tem essa realidade, se você não vive essa realidade, o que você faz? Como é então que muita gente aprende esse negócio sem morar fora? Eu aprendi, antes de eu morar a primeira vez fora, eu já sabia inglês. Eu cheguei lá falando. Nunca tinha morado. É um garoto, 20 e poucos anos. Tá? O ponto é que você vai ter que simular aquela realidade o mais próximo possível. Você vai ter que se cercar ao máximo possível dessa informação, dessa quantidade de informações que é o idioma do inglês, tá? Então, significa o quê? Significa o quê? Que você tem que estudar, que você tem que ouvir, que você tem que repetir, que você tem que consumir, que você tem que pensar, se lembrar, escrever, falar, ouvir, blá, 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 etc, etc, etc. Você tem que tentar se cercar da informação do inglês o máximo possível. Aquilo tem que ser da sua convivência. Agora, pensa comigo, isso não é impossível de acontecer. Tem muitas coisas aí a nosso favor. Por exemplo, vai me dizer que você nunca viu uma loja com nome inglês, vai dizer que você nunca viu uma marca com nome inglês, vai dizer que você não assiste um filme, vai dizer que você não ouve música internacional, vai dizer que você não tem uma roupa que tem uma marca, um logotipo ou uma propaganda que seja em inglês, vai dizer que você nunca viu um salão de beleza com meio mundo de produto em inglês, uma farmácia, um carro, tá? Então isso aí, veja, a informação do inglês, o idioma inglês, ele é extremamente disseminado no nosso dia a dia, nossa cultura, nossa rotina, tá? Em coisas corriqueiras nossas, certo? Desde um produto que você compra, até uma roupa, até uma propaganda, até uma música, até um filme, uma série, um artista que você gosta, etc, etc. Tá? Então, dizer que a gente não convive com o inglês já está errado. Tá? Já está errado. Então, significa que você tem à disposição uma série de situações onde você pode conviver com o inglês. Isso é ponto para gente, positivo, maravilha. Tá? Você vai ver uma camisa de alguém com dizer em inglês, você vai ver um livro, você vai ver uma série de situações. Beleza. Então, uma das dicas de rotina de estudo que a gente precisa entender, todo estudante de inglês, todo aspirante a falante de inglês, a fluente de inglês, ele precisa entender isso. E não, pelo menos não é o que eu vejo
muitos professores ou métodos ou cursos por aí explicando, assim, com paciência mesmo, com dedicação, para que as pessoas possam encontrar um caminho. É que você tem que entender que você é capaz de aprender inglês morando fora dos Estados Unidos, um país que fala inglês? Claro que sim. Significa que vai ser tão fácil quanto? Lógico que não. Mas isso é uma má notícia? Não, isso é uma notícia real. Isso é uma boa notícia, porque é melhor saber a verdade do que ficar enrolando. O que você tem que fazer? Você tem que entender que você vai ter que absorver aquilo, você vai ter que buscar aquilo, para além das coisas que já estão postas, ou seja, para além daquilo que já está óbvio na sua frente, no outdoor, no livro, no filme. Você vai ter que ir atrás da informação, você vai ter que se interessar, você vai ter que pegar a frase, você vai ter que tentar jogar no tradutor, você tem que interagir com aquilo. Então, você tem as informações que, eventualmente, no seu dia a dia já estão à sua disposição, bem na sua cara, no outdoor, no filme, na música, mas você vai ter que buscar além disso. Tranquilo? Só que tudo isso faz parecer que é muito complicado, que você vai ter que fazer o quê, então, meu Deus? Vai passar o dia inteiro caçando coisa em inglês? Não. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é que você vai ter que entender que aquilo ali faz parte da sua vida se você quiser aprender. Se você quiser ficar bom no inglês, desenvolver seu inglês e, eventualmente, ficar fluente no inglês, você tem que conviver com o inglês. Tem várias formas de conviver com o inglês. Entre elas, fazer um curso, ter um professor particular. No YouTube, minha gente, no YouTube tem um monte de aula gratuita. Se você não quiser gastar um tostão aprendendo inglês, no YouTube você aprende uma parte de coisa. Muita coisa sem gastar nada, não sei a conexão da sua internet. Certo? Então, veja, eu não sou desonesto de dizer que você só vai aprender se tiver um professor, se você só vai aprender se morar fora. Isso não é verdade. Existem N possibilidades. A informação está disponível para todo mundo. Um curso, um professor, um método, uma apostila, um curso mais conhecido, um professor particular, um amigo, enfim. Tudo isso também contribui, tudo isso ajuda. Todo tipo de informação é válida. Só que a raiz da coisa reside em você mesmo. É você quem tem que buscar. Não é o professor que vai chegar para você dizer assim, tem como você ter aula comigo? Não, você vai procurar o professor e dizer que eu quero ter aula. Então tem que partir de você. Parece óbvio, mas é porque existem esses mitos. Muita gente fala, não vou aprender se eu não morar fora. Não vou aprender se eu não fizer um curso. Não vou aprender se eu não tiver um professor. Não é por aí. Por exemplo, um bom professor particular, é óbvio que ele vai te dar muito mais resultado, mais rápido, do que um curso, onde tem muita gente na sala, onde eventualmente o professor, muita gente erra fazendo isso, né? Tem curso que você já entra, você não tem nenhuma informação de inglês, está começando, e aí lá na sala o professor já fala inglês o tempo inteiro. Eu não concordo com esse método. Por quê? No começo, o aluno você tem que pegar na mão dele, você tem que ter paciência, tem que ter calma, tem que repetir muito, ele não vai entender, ele vai ficar perdido, ele vai aprender devagar. Isso é um processo, né? E o bom professor, ele sabe que ele tem que conduzir o aluno, ajudar o aluno sentir confiança, aprendendo, beleza. Então, voltando ao ponto. Como é então que eu faço para estabelecer uma rotina, professor? Para eu poder entender realmente esse negócio e eu sentir que eu estou evoluindo. Porque, olha só, o que acontece quando você estuda inglês, matriculou no curso, pagou um curso, barato ou caro, tanto faz, e você não sente que está evoluindo, ou que não vai dar certo? O que acontece? Isso acontece com muita gente. Eu já vi muita gente desistir. Já vi também muita gente desistir e voltar. Já vi muita gente persistir, fraquejar e tudo mais dar certo. Tá? Depende basicamente da sua vontade, quanto você quer. Certo? E é claro, se você escolher um bom método, um bom professor, um bom curso, isso facilita muito a sua vida. Na mesma proporção que eu já vi gente aprender sozinho, só com vídeo da internet, tá? Ou eventualmente morou fora também, acabou aprendendo. Cada um tem um ritmo. Só que, para a quantidade de pessoas que quer aprender, para a quantidade de demanda que o mercado quer, cada dia crescente, para a gente conseguir aprender, se é que a gente pode dizer que existe um método mais universal, a minha indicação seria, primeiro de tudo, você tem que conviver com o inglês. Para isso tem várias formas. Se você não entender que você precisa estudar inglês todo dia, você vai demorar muito a evoluir. Muito. E se alguém disser que não, está mentindo. Ah, inglês em 6 meses, do zero à fluência em 6 meses. Isso não é verdade. A não ser que a proposta seja você fazer aula de inglês 12 horas por dia. Se você conseguir manter isso por mais de uma semana, e não ficar louco, não ficar enfadado, ou tiver tempo suficiente para fazer isso, beleza? Só que isso não funciona, isso não dá certo. Principalmente quando a gente está mais velho, tem trabalho, tem rotina, tem filho, isso, aquilo, aquilo outro, como é que você vai fazer para dispor todo esse tempo?
É irreal, não existe isso. O que eu posso dizer é simples. Pequenas quantidades todo dia funciona infinitamente mais do que grandes quantidades descentralizadas, um dia aqui, uma semana depois, tá? Então vamos tocar em miúdos, porque tem muita gente que tem dúvida com isso. Por exemplo, se o aluno tem um professor, faz um curso, e aí tem 2 aulas por semana, um exemplo. 2 aulas por semana é um número bem razoável, uma quantidade bem razoável. De 2 a 3 eu acho que está ideal, tá? Aí você tem aula 2 vezes por semana, o que acontece? Você estuda na aula com o professor, aprende tudo, o professor é bom e aquele negócio é legal e tal. Você repete com ele, responde os exercícios, fala, ah, rapaz, entendi, ah, então é por isso que tal coisa, beleza, a aula é linda. Acabou a aula, você vai ter aula 2 dias depois. Até aquele dia, você nem toca no inglês. Não vê nada. Está boiando, não pensa naquilo, não escreve, não faz uma frase, não pronuncia, não repete, não pensa. Abandona aquilo temporariamente. Aí, quando tem aula de novo, você vai lá, fala, aquela coisa toda. Você vai aprender? Vai, óbvio que vai. Mas o que você poderia aprender em uma semana, você vai demorar 1 mês, 2 meses. Porque não vai ter aquelas situações onde, eventualmente, você tem um imprevisto, faltou, não teve naquele dia e tal. Então, professor, mas eu não tenho tempo de estudar todo dia. Claro que tem. Vou provar para você que você tem tempo de estudar todo dia. Pensa comigo. Se você acabou de acordar, vejam bem, essas dicas aqui elas são poderosíssimas para aprender inglês. Se você acabou de acordar, e aí você está lá, acabou de acordar, literalmente acabou de acordar. Você tem lá, sei lá, vamos supor, 2, 3, 5 minutinhos deitado na cama, enrolando ali e tal, olhando para o teto. E você está olhando para as coisas do seu quarto, deitado ainda, sem falar nada, nem pegou no celular, não fez nada. Você começa a identificar cada objeto do seu quarto mentalmente em inglês. Então você vai pensar no abajur, vai pensar na lâmpada, vai pensar no tapete, vai pensar na cama, vai pensar no lençol. Se você nomear cada uma dessas coisas conforme você souber, é claro. Se você não souber, tenta achar no tradutor, anota e tenta memorizar. Mas aí você começa a arriscar memorizar objetos do seu convívio. Então você vai pensar na cama, this is my bed, essa é minha cama. This is my carpet, esse é meu tapete. Those are my sandals, essas são as minhas sandálias. This is my chair, essa é a minha cadeira, certo? This is my toothbrush, this is my mirror, espelho, escova de dente, enfim, isso é uma dica bem objetiva. Aí você está lá e começa a nomear as coisas do seu convívio, objetos, por exemplo. Isso é uma excelente forma de você não gastar quase tempo nenhum, fazendo deitado na cama ou sentado, enfim, acabou de acordar, e você ganhar vocabulário e você exercitar sua memória. Imagina fazer isso todo dia. Com 2, 3 dias você vai lembrar de todos aqueles nomes e você já vai querer fazer outros. Você vai andando pela casa e vai fazendo aquele exercício mental. Você começa a raciocinar e a pensar em inglês. Isso é uma forma poderosíssima de você ganhar vocabulário e exercitar a sua memória. Porque você está repetindo. E você está associando aquilo a algo que é íntimo seu, que você conhece muito bem, um objeto da sua casa, a cadeira da sua casa, xícara da sua mesa, o espelho do seu banheiro. Você está associando aquilo imediatamente, certo? Então, essa é uma dica excelente. Ninguém pode te impedir, nem vai te atrapalhar, e você não vai deixar de fazer nada da sua rotina se você fizer esse exercício, por exemplo. Outro exercício muito bom. Vamos supor que você está ouvindo uma música no carro. E aí você ouviu aquela música, pô, aquela música é legal e tudo, esse trecho aqui, o que quer dizer isso aqui? Muita gente fica nessa, o que quer dizer isso aqui? Mas aí para ali, não vai atrás. Meu filho, para aprender inglês, você tem que ser curioso. Então, aquele trecho ali, aquela música, vai lá, procura lá, sei lá, um aplicativo de música qualquer, um streaming qualquer de música, descobre lá o nome da música, pega a letra. Vai lá no celular, busca no Google, acha a letra da música e vai dar uma olhada, vai dar uma conferida, vai como diz o pessoal aqui, vai curiar, né? Vai ter curiosidade, vai ler aquilo. E vai tentar destrinchar. Próxima vez que você ouvir aquela música, como você gosta daquela música, você já vai ouvir ela de outra forma, tá? E você não levou muito tempo para pegar uma tradução. Ter na internet a torta e direito. Você vai interagir com aquele conteúdo de outra forma que não seja somente escutando a esmo. Então, você está só escutando e se divertindo. Beleza, que bom. Aquilo é um bom exercício de memorização, mas você não está interagindo com o conteúdo porque você não sabe o que a letra significa. Certo? Da feita que você entendeu, perdeu um tempinho para botar no tradutor e viu aquilo ali e tal, entendeu? Ah, legal. A sua pronúncia muda, a sua interação com o conteúdo muda porque você sabe o que aquilo significa. Essa é uma excelente dica também.
certo? Para quem gosta muito de música, ouve muita música, isso facilita. Por quê? Porque a música é uma forma de você memorizar. Então, veja, tudo que eu estou falando tem a ver com repetição e memorização. Então, dica de estudo, de rotina de estudo, a principal é, você tem que ter convivência com a língua. Você tem que ter rotina de conviver com o idioma, com a informação do inglês. Qual é a parte excelente disso? Você pode fazer isso de N formas. N formas. Um bom professor, ele vai te indicar uma série de dicas, uma série de gatilhos, uma série de macetes para você poder interagir com o inglês. Minha gente, estudar 5 minutos por dia ativamente, interagindo com o conteúdo e aprendendo uma coisa nova, nem que seja 2 palavras, 3, 5, 10, 5 minutinhos, é super, super válido. E contribui para a sua evolução, porque é uma constância. Você está juntando um monte de peças para você ter um arcabouço de vocabulário grande, para você ter uma quantidade de informações que você lembre e possa acessar rapidamente. Nada mais é do que você adquirir fluência, porque aquilo acontece de forma fluida, porque aquilo acontece de forma fácil. Pega um exemplo bobo. Quem dirige, você começa a dirigir e você fica olhando para a marcha, olhando para o retrovisor, é muita coisa para fazer ao mesmo tempo. 10 anos depois, dirigindo todo dia, se o cara masca chiclete, olha o celular, mexe no rádio, troca de música, muda de faixa, fuma um cigarro, sei lá. Você faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas aquela atividade ali que no início era super difícil, depois se tornou banal, porque você repetiu muitas vezes. Então, a repetição ela é chave. Beleza. Então, acontece também, como eu estou falando, muita gente começa a estudar e tem a sensação de que não está dando certo. Provavelmente está estudando errado. E aí tem 2 aspectos. Você está estudando errado porque você está sendo orientado errado, ou você está estudando errado porque você não está seguindo aquilo que está sendo passado, ou você não está seguindo a orientação do professor, ou você não memorizou aquilo. Então, você está fazendo errado, está desleixado. Aí não vai dar certo, tá? Então, veja, muita gente confunde essa questão, por exemplo, de não conseguir estudar ou não começar a estudar inglês com tempo. Eu não tenho tempo. Bom, a gente já viu aqui que isso não cola. A gente consegue tempo, certo? E não, você não precisa ser muito tempo, porque a vida de todo mundo é corrida, claro, né? Mas você pode fazer sim com pouco tempo. Só que é muito mais válido pouco tempo constante, resiliente todo dia e tal, do que pouco tempo nunca, de vez em quando, ou muito tempo em um dia só. Não é assim que funciona, certo? Porque o seu cérebro precisa absorver aquela informação. Você precisa convencer seu cérebro de que você quer armazenar aquilo de verdade. Então, você tem que repetir. É assim que o cérebro da gente armazena a ponto de você poder usar, certo? Dinheiro também não é o caso. Existe dos cursos mais caros a conteúdo gratuito, absolutamente gratuito, certo? Vídeos e mais vídeos e mais vídeos, uma enormidade de canais que tem no YouTube, por exemplo. Tudo de graça, tá? Mesmo que eventualmente aquele canal, aquele professor, aquele curso, aquela empresa, ela em algum momento ela queira lhe vender um curso, não nada de errado com isso, tudo bem, é trabalho. Eu também faço isso. Mas você tem uma enormidade de conteúdo de graça. Então não tem nada a ver com dinheiro, certo? E olha, eu digo para vocês o seguinte, eu dou aula há mais de 15 anos. Um ou outro aluno reclama de dinheiro. Então não é essa a questão, tá? Agora tem um último aspecto para a gente fechar essas dicas de hoje. A gente vai falar sobre isso em umas outras oportunidades, bem mais a fundo, tal. Eu tenho, assim, penso sobre isso, escrevo sobre isso há muito tempo em relação a essa questão de método de ensino, como aprender, quais são as dificuldades, o que mais acontece, por que as pessoas desistem, por que algumas pessoas conseguem, por que algumas desistem, por que algumas demoram mais, por que algumas são mais rápidas. Eu gosto muito desse assunto com relação ao ensino da disciplina de inglês, ao idioma inglês, tá? Então, a gente vai falar muito sobre isso. Mas, para fechar, vamos fechar com o que eu acho que é um dos pontos mais importantes desse vídeo de hoje, que é o seguinte. Vergonha. Vergonha. Vergonha que o povo tem. Olha só, coisa interessante. Pensem comigo aqui. Olha como a gente é engraçado. Você já... Eu não sei quem é, se você mora numa cidade que tenha muito turista, ou se você pouco ou muito tem contato com turista, mas aqui na minha cidade é uma cidade turística, certo? Então, a gente vê muito turista aqui. E aí, eventualmente, você tropeça num turista qualquer e tal, e vê ele falando. Você vai ver o turista falando lá, um americano, vamos supor, né? Tá lá para visitar a praia, e ele está conhecendo os pontos turísticos da cidade.
e aí ele vai falar com alguém. Ele, obviamente, não fala português. Ou, se vai falar, fala muito pouco, com sotaque horroroso. Certo? Aí ele vai lá e vai falar tudo errado. Por favor, você poder ajudar a minha mulher um banheiro? De um jeito ou de outro, você entendeu o que ele quis dizer, beleza. Indicou o banheiro, a esposa dele foi lá, tá. Demorou 2 minutos, você não nem lembra mais quem é aquele gringo que passou na sua frente. Depois de 2 minutos, ele também não lembra de você. Ele já conseguiu o que ele queria, ele deu a informação, ele se comunicou, foi embora, já era. Ele não fala português. Ele precisava se comunicar. Ele fez do jeito que ele conhecia. Resolveu o problema dele, foi embora. Você sabe que ele não fala em português, ele sabe que ele não fala português. Você sabe que ele falou errado, ele sabe que ele falou errado. Ele estava com vergonha de falar? Para ele, o mais importante é se comunicar. Então, aonde é que ficou a vergonha para ele pedir aquela informação falando tudo errado? O brasileiro acontece o seguinte, ele está na sala de aula, ele está fazendo um curso de idiomas, de línguas. E ele tem vergonha de falar. Num ambiente de estudo de idiomas. Por que ele tem vergonha de falar? Pensa comigo. Ele não sabe o idioma, ele está ali para aprender, está pagando para aprender, gastando seu tempo para aprender, buscando ajuda para aprender. A não ser que seja um ser humano muito diferenciado, que nunca falou aquilo na vida, nunca abriu a boca para falar aquilo. Quando abre a boca sai tudo certo. De resto, meu filho, todos nós somos iguais, a gente vai errar. Óbvio que vai errar. E muito. E várias vezes, e por anos e anos, até acertar. Eu falo esse negócio tem 15 anos, não erro até hoje. Vou continuar errando, vou continuar aprendendo. Mas essa vergonha ela não tem lógica de existir, porque pensa bem, se você não sabe, se você está aprendendo, qual é a probabilidade de você errar? Não é imensa, não é óbvio que você vai errar. Então, não faz muito sentido você ter essa vergonha, correto? Então, é uma vergonha meio boba, meio tola. Ah, mas o professor falou de um jeito, quando ele pede para eu repetir, eu não falo igual ele. Claro que não, se eu sou professor, eu faço isso há muito mais tempo. Você está começando agora, é claro que você vai errar. Qual o problema? Erra. Erra mesmo. Erra com gosto. Erra igual o gringo lá. Certo? O ponto é, errou, conserta, ajeita, corrige, faz de novo, repete. Aí acerta. Certo? É um bom professor, claro, vai te guiar nesse caminho. Você mesmo vai chegar um tempo onde você vai errar cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. E aí você vai se comunicar perfeitamente. Só que antes disso acontecer, é claro que você vai errar um monte de vezes. Ou o bebê, a primeira palavra que o bebê, quando fala português, que está todo mundo ao redor dele, todo mundo fala português, tem vídeo, já tem outdoor, tem farmácia, tem mãe, tem avó, tem tio, tem desenho, tem galinha pintadinha, sei lá o quê. Primeira palavra que o bebê fala, ele vai dizer o quê? Meu pai. Minha amada mãe. Assim, perfeitamente. Quer dizer, mamá. Papá. É o máximo que ele consegue falar. Tendo toda a informação ao redor. Aí o bonitinho que está começando a aprender inglês, nunca abriu a boca para falar. Quando o professor pede que ele fale, ele vai falar certo. Não vai, é lógico que ele vai errar. Mas isso é um processo natural, isso é óbvio, isso é um processo natural. Então, essa nossa vergonha, que atrapalha muita gente de evoluir, de aprender e de deslanchar no mundo do inglês, essa vergonha, ela não tem sentido. Ela atrapalha, ela te impede de evoluir e ela vai te segurar. Beleza? Então, perca essa vergonha. Ou se você tiver, beleza, tenha. Mas não deixe com que ela lhe atrapalhe. Não deixe com que ela impeça você de desenvolver o seu inglês, de aprender o seu inglês. Olha, vejam, a fonética, o som do inglês tem toda uma dinâmica. A dinâmica e a fonética do português tem outra. São sons diferentes. Algumas coisas são muito parecidas, tem os cognatos, tem... até porque a origem das duas línguas não é muito distante. Mas, óbvio que tem coisas absolutamente diferentes. E o inglês é muito extenso, o português também. Então, é claro que você vai levar um tempo, vai aprender, vai errar. Mas veja, falou, ri, beleza, tudo bem. Errou,
Repete. Professor, como é? Ouve, repete de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, 50 vezes. Aí acerta. Da próxima vez você não fala mais errado. Agora, eu lhe garanto. Falou na aula, repetiu, acertou, beleza. Opa, aprendi. Passa uma semana, nem vê aquela palavra na frente, aquela frase, aquele verbo, aquela regra. Esquece que aquilo existe. Aí passa uma semana, o bonitão vai lá querer repetir. Vou lhe dar uma notícia, não vai rolar, você vai errar. Porque você não praticou. Porque você deixou passar. Certo? Então, veja, você não pode alimentar essa questão da vergonha. A vergonha vai só te atrapalhar. Certo? Perca a vergonha. Perca a vergonha. E dependendo da situação do curso, dependendo do método que você está estudando, às vezes, quando o aluno está só ele e o professor, que é uma aula particular, é realmente até mais fácil, porque o aluno se solta mais, ganha confiança no professor e a coisa flui. Mas nem sempre vai ser assim. Quer dizer que você treinou inglês, fez inglês um tempão, fez lá cursinho de rua de inglês, 4 anos. Aí vai na primeira entrevista de emprego, tem lá no currículo, inglês fluente, formado em inglês. Aí o cara, o entrevistador, faz uma pergunta, a pessoa trava. Morre de medo, morre de vergonha. Em vez de exercitar lá atrás, perder a vergonha, em vez de exercitar lá atrás, falar para errar e justamente criar casca para não ficar com essa vergonha boba, ou seja, perder aquela vergonha, desde lá de trás ele nunca fez isso. Aí todo mundo respondia, todo mundo falava e ele ficava calado porque tem vergonha. Aí chega lá na frente, essa vergonha que você não perdeu atrás vai te atrapalhar. Aí você, pior, você estudou, perdeu tempo, fez anos de inglês, sabe um monte de coisa, mas não fala. Por causa da danada da vergonha. Então, é de fato uma coisa boba. Se tem alguma dica para fechar esse vídeo de hoje, é porque a gente vai falar disso mais vezes, perca a vergonha ou não deixe que ela lhe atrapalhe. Porque em um certo nível, esse receio, ele pode ser bom, porque você faz com que você queira acertar. Beleza, é positivo. Não pode te atrapalhar. E quem estiver assistindo esse vídeo sabe, muita gente tem vergonha de falar ou de errar. Por quê? Porque tem medo de errar. Ai, meu Deus, o que será que as pessoas vão pensar? Imagina, num curso de inglês, a pessoa foi lá e falou can you help me? Errado. Meu Deus, os outros alunos vão pensar o quê? Olha como essa pessoa que está aprendendo inglês não sabe falar can you help me, não é possível. Essa pessoa é péssima, vamos nunca mais conviver com ela. Porque, lógico, essa que acontece na realidade, né, minha gente? Não, né, meu povo? Ninguém tá nem aí, tá todo mundo aprendendo. No máximo aconteceu o quê? Se falar uma coisa engraçada, meio errado, o povo vai rir daí. O que tem? Nada demais. Então também não vamos confundir isso aí com um pouquinho de ego, talvez, né? Poxa, eu não posso errar. Por que não? Todo mundo erra, por que você não pode errar? Tem que errar. Você não pode ter vergonha disso porque é uma besteira. Beleza? Então, rotina, tempo, estude todo dia. Tem N formas de você estudar todo dia. Você não precisa se matar de estudar 6 horas, 10 horas, 8 horas. Isso é balela. Não precisa. Pouquinho, 30 minutos, 20 minutos, 5 minutos, 10 minutos. 5 minutos todo dia, de segunda a domingo, é mais válido do que, vou estudar hoje na sexta-feira, 2 horas de inglês. Melhor estudar bem pouquinho. Muito melhor. Só que, todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia. Certo? Em um mês você vai perceber uma diferença brutal para quando você começou. Beleza? Outra coisa fundamental nessa questão de rotina de estudo é você tem que exercitar os pontos-chave da fluência do inglês, que são ouvir e falar. Ler é fundamental, saber a escrita, a grafia, as regras é fundamental. Mas a maioria das pessoas, pensa comigo, a maioria das pessoas está aprendendo inglês para quê? Para se comunicar falando. E ouvir o quê? Ouvir um filme, ouvir uma música e se comunicar. Então você tem que exercitar isso. Não adianta só ler, não adianta só responder os exercícios do livro, do caderno, da apostila, da internet, etc. Você tem que ouvir, tem que principalmente falar, beleza? Com relação a dinheiro, isso não é impedimento, mas se for, você tem 1 milhão de opções, certo? Faça aquela que for, obviamente, mais compatível com as suas condições. E, por último, claro, a vergonha. Perca a vergonha. Dedique-se todo dia, estude pouco, mas estude constantemente, perca a vergonha e você vai falar inglês sim. Eu já dei aula assim para gente que desde o primeiro dia estava desacreditado. Professor, não vou conseguir. Não sei se eu venho mais para essa aula. E foi meu aluno por anos e aprendeu. Certo? Só depende de cada um de nós. E para tudo que todos vocês, meus queridos ouvintes e alunos, precisarem, contem com o Teacher Daniel Lobo. Beleza, pessoal? Por enquanto, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu. Um grande abraço e bye, bye. See you later.